779-8802-0319 e fale com nossa equipe apaixonada. RBG Bolsas, onde cada peça conta uma história. Venha criar a sua na RBG Bolsas. Atenção, o programa a seguir é uma produção independente. Todo o conteúdo, inclusive opiniões, são de inteira responsabilidade dos seus idealizadores. Na Rádio Melodia FM, programa Comunidade em Ação. Notícias, informações, entretenimento, entrevistas e muito mais. Apresentação, Wilson Brasil. Na capital sudoeste, 15h02. Boa tarde, minha amiga, boa tarde, meu amigo. Está no ar na Rádio Melodia, mais uma edição do Comunidade em Ação, nesta terça-feira, 18 de março de 2025. Manchetes dos principais jornais do país. Muito bem, vamos às primeiras manchetes dos principais jornais do país hoje. Repito, hoje, uma terça-feira, 25 de março de 18 de março de 2025. Começando com a União Paraíba, 34 milhões editais do governo valorizam cultura e patrimônio histórico. Folha de São Paulo, governo Lula avalia elevar teto de renda do Minha Casa Minha Vida para 12 mil. Estado de São Paulo, CVM, investiga ministros por cargos em conselho de empresa. Valor Econômico São Paulo, mais de 20 companhias listadas na B3 estão em processo de recuperação. O Globo Rio de Janeiro, governo vai propor tributar dividendos de pessoa física para custear a isenção do imposto de renda. O Dia Rio de Janeiro, mercado de trabalho, confira onde estão mais de 4 milhões e 700 mil vagas no estado. Correio Brasiliense, governo quer isentar imposto de renda em até 5 mil e taxar os que ganham acima de 50 mil. Estado de Minas, endereços do medo. 0 hora Rio Grande do Sul, isenção para 5 mil custará 27 bi e afirma Haddad. Diário do Pernambuco, isenção do imposto de renda é até 5 mil, custará 27 bilhões em 2026. Continuando no Jornal do Comércio, Pernambuco, governo anuncia novo limite de isenção ao imposto de renda. Aqui à tarde, Bahia, estado investe 135 milhões em infraestrutura hídrica. E finalizando, o Diário do Nordeste no Ceará, chuvas afetam 21 mil pessoas em áreas de risco. E essas foram as principais manchetes dos principais jornais. Hoje, repito, terça-feira, 18 de março de 2025. Muito bem, hoje está aqui ao meu lado, no meu lado do coração esquerdo, ele, um dos melhores comentaristas aqui, Vitória da Conquista, da Radiofonia Conquistense, Irapuã Sampaio, boa tarde. Boa tarde, Dilson Bebê, boa tarde, Marcondes Oliveira, boa tarde, meu amigo Jonathan e a nossa visitante, Dona Kelly, né? Jaqueline. E boa tarde, você ouvinte, que é o melhor, né? É o nosso sangue, entendeu? Boa tarde, que Deus abençoe cada um de vocês. Muito bem, é isso aí, são 15h06 e também aquele que não deixa passar nada. Ele, aquele chefe lá do Henriqueta Prático que não deixa. Nosso grande parceiro, Marcondes Oliveira. Boa tarde, Marcondes. Boa tarde, Dilson. Boa tarde, Irapuã. Boa tarde, você ouvinte da 87.9, Rádio Melodia, a voz que fala ao coração. Boa tarde também aqui a nossa amiga aqui que está nos visitando nesta tarde, a nossa amiga Jaqueline, que tem um assunto muito interessante para ser abordado. Muito bem, é isso aí, 15h06. Você acorda aquele seu cunhado que está agora deitado no sofá e fala para ele que já está começando Comunidade em Ação.
Muito bem, como o Marcondes anunciou aqui, nosso querido Iraponga Sampaio também, vamos começar o programa aqui com um apelo, né, e também uma denúncia aqui da nossa querida amiga aqui, Jaqueline Ferreira. Jaqueline Ferreira. Você mora onde, Jaqueline? Eu moro na UB6. UB6, pois é. Pode começar, comece aí falando sobre o que aconteceu, o fato que aconteceu com você, para os nossos ouvintes aqui de Comunidade em Ação. Boa tarde para todos, né? Eu sou Jaqueline Ferreira, sou mãe atípica, tenho 2 filhos autistas. Sim. E fui levar minha filha para fazer a renovação do cartão dela, dia 12 de março de 2025, lá na Turve, ali no centro, né? Na Travessa 2 de Julho. E na volta, eu precisava passar no desenvolvimento social, e aí peguei o ônibus R22. Uhum. E aí, ao pegar, assim, minha filha tem mais de um mês que está desregulada. Na segunda-feira, eu levei ela no médico. O médico, o psiquiatra, ajustou a medicação dela, aumentou outra medicação. Ela faz uso contínuo de 6 medicações por dia. E ela se encontra bem desregulada. Está sem tratamento porque fez os ajustes da medicação de 10, né? E aí, quando foi na hora e ela não passa, porque ela é autista e outras comorbidades e tudo mais, ela não passa na catraca. E aí, na hora de passar na catraca, ela estava com o cartão, ela estava devidamente identificada. Ela pegou o cartão, foi passar na catraca, para rodar a catraca, para passar novamente, que era para passar a minha passagem. Certo. Quando ela passou o cartão, eu falei, roda a catraca, Cessis. A cobradora falou assim, não, ela não vai rodar a catraca, ela vai passar pela catraca. Eu disse para ela assim, não, porque ela está desregulada, no momento ela não está podendo passar na catraca. Aí ela falou assim, mas é normas da empresa, eu recebo ordens e ela precisa passar na catraca. Eu falei, mas ela não pode passar na catraca, porque ela está desregulada. Minha senhora, ela é obrigada a passar na catraca. Eu falei, ela não é obrigada a passar na catraca. Pedi que ela descesse do ônibus, ela desceu do ônibus, e aí gerou uma discussão. E a gente acabou discutindo tudo mais, e ela foi assim, de forma muito grosseira, ela foi estúpida. E na realidade ela acabou nem registrando a passagem, né? Porque passou o cartão e não rodou a catraca. Não rodou a catraca e não passou o cartão novamente. Só que assim, mediante da situação, a gente já estava cobrando antes, né? Que esse decreto fosse revogado, que foi um decreto da prefeitura, que o autista ele pode passar pela porta do meio. Ele pode embarcar e desembarcar pela porta do meio. Só que, no fundo, tem muita gente. E a criança, cada autista, ele é único. Então, assim, o problema de Cecília é um problema sensorial. Aquela quantidade de pessoas no fundo. A questão de passar na catraca desregula ela. Então, ela passar pela porta do meio não resolve o problema dela. Ela tem que passar pela porta da frente, a porta dianteira, e descer pela porta dianteira. Só que o decreto da prefeitura não é esse. Só que, assim, o decreto da prefeitura, ele não pode sobressair a lei federal. E a lei federal 14.626 de 2023 fala que o autista ele é prioridade. Então, ela tem o direito de sentar ali naqueles assentos da frente. Ela tem o direito de sair pela frente. O motorista falou alguma coisa? Não, aí, na discussão toda, ela falou que ia chamar a polícia. Eu falei, chama mesmo, você pode chamar a polícia mesmo. É bom que você vai conhecer das leis. Você está dizendo conhecer as leis, que você não sabe, que você não conhece as leis, não. É bom que você... Ela, eu vou chamar, eu falei, chame. Ela tentou me intimidar, falando que ia chamar a polícia. Eu falei para ela, né? Reforcei que ela chamasse mesmo. Aí ela foi e falou para o motorista, arraste o ônibus. Ele falou para ela assim, não, porque a criança está do lado de fora. Aí ela vai e manda a Cecília subir. Ela fala, sobe, sobe. Aí eu grito, não sobe, Cecília, não sobe, Cecília. Porque até então tentei ter uma conversa passiva com ela, explicando para ela que Cecília não podia. Os motivos do qual Cecília não ia passar na catraca. Certo. Porque ali, independente se viesse a polícia, quem é que fosse, Cecília não passaria na catraca, porque não ia permitir, porque eu sou a mãe dela, sei o estado clínico dela, tem os laudos, receita, tudo comprovando que naquele exato momento ela estava impossibilitada de passar na catraca. E aí, ela mandou Cecília subir, eu não permiti que Cecília subisse, aí ela falou de novo, arraste o ônibus, mandou ele, falou com ele novamente para ele arrastar o ônibus. Aí, nessa hora, eu fiquei muito nervosa, eu já estava extremamente nervosa, fiquei totalmente desequilibrada mesmo, porque estava se tratando da minha filha, primeiro da forma grosseira que ela tratou a minha filha. Certo. Eu acho que ela achou que era uma adolescente, e se fosse uma adolescente não justificava tratar daquela forma. Claro. Minha filha, ela tem um problema no neurodesenvolvimento. Então, assim, a gente entende uma coisa uma coisa que é posta aqui de uma forma, a gente entende, ela entende de outra forma.
Então, eles precisam de uma atenção especial. Eles são pessoas portadoras de necessidade especial, sim. O autista, ele é portador de necessidade especial. E Cecília não é só autista, Cecília tem mais 5 CIDs. Que comprova as outras comorbidades dela. O que a gente, Jaqueline, o que a gente precisa colocar em pauta aqui, para todos os ouvintes do Melodia, da Rádio Melodia aí, é que é o seguinte, o funcionário, né? O funcionário que vive, ele passa o tempo todo dentro do ônibus, né? Trabalhando ali, né? Com todo respeito aqui a todos os funcionários dessas empresas de coletivo, motoristas e cobradores, eles sabem realmente o que passa aquela situação com o povo que eles ali que embarcam no ônibus, desce, sobe, entra, então eles vivem aquilo. E na verdade, pessoas que administram a empresa, que estão lá sentadas, eles não sabem o que passa ali. Então o que eu fico chateado é que às vezes, quando chega uma regra, uma nova para a empresa, aquelas pessoas, claro que eles passam por reunião, são lá, faz a reunião, convida todos os motoristas e cobradores e passam aquelas regras para eles. Mas eles têm que entender, eles também têm que abordar isso. Quando acontece um tipo de coisa, eles têm que levantar a mão e falar, ó, isso não pode acontecer, isso não pode fazer, porque a gente passa por isso, tem pessoa que é assim, tem pessoas que é assim, então não dá. Eu vou te explicar aqui uma situação para os ouvintes, você entenda. Quando eu já fui motorista de ônibus, trabalhei muito tempo em grandes empresas aqui em Vitória da Conquista, e a última empresa que eu trabalhei foi a Aviação Salutares. E quando a Aviação Salutares, a Águia Branca comprou a Aviação Salutares, a Águia Branca tinha uma regra que ela não dava carona a motorista de outra empresa. Ela não dava motorista de outra empresa. Tá bom. A gente já tinha esse costume porque a gente dava carona assim ao motorista de outra empresa, porque a gente também necessitava da carona deles. Sim. Então o que acontece? Houve um caso comigo, o carro quebrou comigo na estrada, e quem me socorreu foi um caminhoneiro. Ele tirou a mangueira do rodoar da carreta dele, ele quebrou lá, tirou a mangueira para socorrer o carro da Aviação Salutares. Ele me tirou do prego, eu fui embora e fui embora. Ele também foi embora com a deficiência da peça dele, mas ele fez aquilo para me socorrer. Por quê? Porque ele entende que ele é era um sofredor igual ele, e a gente estava no mesmo barco ali. Sim. Entendeu? Então, quando chegou, que teve uma reunião na empresa, que o gerente chegou lá, que nos reuniu e falou que a partir daquele dia não era pra gente dar carona motorista, eu levantei o braço e falei pra ele, olha, eu vou dar carona sim ao motorista. Eu aqui, motorista de a não ser se hoje o senhor me demitir da empresa. Mas quando eu sair daqui, que eu for para Valadares, qualquer lugar que eu for, eu não vou deixar de dar carona a um motorista, um colega meu de profissão ou um caminhoneiro. E aí expliquei toda para ele a situação, o que aconteceu comigo, né? Por quê? Então aí já mudou a história, quer dizer, ele lá não sabia o que a gente passava. Então, eu acredito o seguinte, então o que pode acontecer? Essas pessoas, cobradores, motoristas de ônibus que estão ali no dia a dia, que sabem a luta de cada pessoa, então eles têm que ser um pouco maleáveis nessa situação. Não é, pô? Eu só acho o seguinte, eu trabalho com inclusão social, sou cego há 55 anos, e nós sempre, todo dia temos que matar um leão, tá? Os prefeitos, as prefeitas fazem as leis, mas não divulgam para a sociedade, só fala a partir de amanhã. Eu acho o seguinte, ao colocar uma lei, põe 15 dias aí advertindo, orientando, dando o número da lei, e ver se a lei também não vai de encontro aos interesses, né? Porque o município não pode suplantar a lei federal. Nós somos um país federativo, e como federativo, o município faz parte dessa federação. Nós somos subordinados ao poder central, em leis e em determinações, tá? Aqui o que vale aqui é o Código Orgânico, dentro do perímetro consistente do seu território. E no caso em foco, as empresas de ônibus, eu coloco todas de conquista, de transporte coletivo, deveria reunir seus funcionários para um curso de relações humanas, levando deficientes e pessoas líderes, levando da CID, da APAI, da Associação de Mudos e Surdos, da Associação dos Autistas, porque cada um tem um depoimento. Você entendeu? Cada caso é um caso. E nós precisamos. Falam, mas vocês são 0800, mas a sociedade paga. Claro. Ninguém anda de graça. Com então nós certeza. precisamos de mais respeito, porque, olha, eu não nasci cego. Perdi a visão aos 11 anos. Acidente de trabalho, tá? Já trabalhava. E o mundo está caminhando para termos mais de 10% da população mundial cega, tá? Sim.
devido ao telefone, computadores e outras coisas. E o mundo caminha, hoje somos 15% de portadores de necessidade especial, caminha para atingir 20%. Por quê? Transporte, moto, tem mutilado, nos últimos 10 anos, 3.500.000 motos. Houve acidentes com ela com mais de 1 milhão de mortos. A Armênia tem esses dados, gosto muito de enfocar essa parte. E na parte aqui do deficiente, ela tem que compreender e entender a lei. O motorista, a cobradora, ela vai para o trabalho, ela tem que saber as suas limitações. Mas muitas vezes a empresa também não orienta, tá? Não orienta. E é cansativo, a gente sabe que elas ficam ali 8 horas, mas nada justifica, entendeu? Ninguém tem culpa porque Irapuã Sampaio é cego. Ninguém tem culpa. Mas tem que respeitar ele. Claro. Porque eu exijo, eu sou cidadão e como cidadão brasileiro, eu exijo a minha cidadania, é meu espaço. O espaço é meu. E eu defendo todas as pessoas que têm portador de necessidade especial em casa, porque são guerreiras, são guerreiros, e todo dia eles têm que matar um leão. Pela discriminação, muitas vezes a discriminação começa em casa. É verdade. Tá? Medindo a competência, a capacidade da pessoa de gerenciar um deficiente, de orientar um deficiente. Muitas vezes é discriminada. E não é por aí, entendeu? E acredito que o Ministério Público deve estar de olho, porque a empresa ela é concessionária do serviço público. Ela é responsável pelos seus atos. E aí cabe, sim, uma retratação da empresa junto à sociedade e conversar com a mãe dessa criança. Porque cometer o erro é normal. E chegar e dar um telefonema, pedir desculpa, não, tem que pedir desculpa à sociedade, porque esse erro feriu toda a ética, toda a sociedade. É o meu ponto de vista. É verdade. Entendeu? E as empresas têm que convidarem essas instituições para conversar, debater, explicar. Elas vão resolver? Não. Mas ficarão inteiradas dos nossos problemas. Pois é. Já que eu vou passar daqui a pouco, eu quero ver o comentário de Marcões Oliveira. Antes dele falar a respeito desse assunto, eu queria saber de vocês se é a primeira vez que isso aconteceu com vocês e você levou o conhecimento do poder público, da empresa, como é que... Não, na realidade, assim, comigo já, porque assim, eu também sou portadora de necessidade especial, eu tenho meu cartão com direito a acompanhante, né? Certo. E eu estava impossibilitada de passar na catraca, e aí só que eu conversei com um cobrador e se resolveu e ele deixou eu descer e eu desci. Certo. Aí de imediato eu procurei Luciana, a gerente da TUV. Ela falou, não é de competência minha, porque que eu resolvo as questões de cartões, se o cartão estiver bloqueado e tudo mais. Procuro o fiscal. Procurei os fiscais lá das casinhas, né? Ali onde ficam os fiscais. Isso. Aí conversei com ele, mas é porque é um decreto da prefeitura. Eu vou dar o número aqui para a senhora vai para a ouvidoria, que eu tenho certeza que vai chegar até a prefeitura. Aí ele ainda me orientou, faça uma sugestão. Eu comecei com uma sugestão, fazendo a sugestão, né, sobre esse decreto e tudo mais. Aí dessa sugestão acabou gerando uma reclamação. Tive que fazer a reclamação, fiz a reclamação. Aí liguei, tentei entrar em contato com o secretário, né, de transporte público, né, de mobilidade, de Mário Freitas, deixei meu nome, deixei meu número de telefone, me identifiquei, né, como primeira secretária da Associação de Mães Autistas Unida e outras deficiências, e ele não entrou em contato comigo. Aí, tudo bem. Aí a gente ficou nessa, e aí quando teve o ocorrido, aí eu fui na Polícia Civil, fiz um boletim de ocorrência, procurei o Conselho Tutelar, fiz uma denúncia no Conselho Tutelar, fiz uma denúncia no Ministério Público. Ótimo. Fiz a denúncia lá na delegacia lá da Vara da Infância e da Juventude. Certo, muito bem. E diante da repercussão do caso, né, vários advogados me procurou, um advogado de confiança, de uma das amigas minhas também, né, que é a ADM, ele foi, me procurou, e aí eu passei o caso para ele, e ele está tomando todas as outras medidas legais, jurídicas, né? Muito bem. Marcos Oliveira, eu tenho uma sobrinha, como eu acabei de falar aqui, autista, e eu estou vivendo na pele. Eles vieram passear aqui agora, passar um tempo aqui no Brasil.
E eu tô vivendo na pele, Marcondes, o que é uma pessoa autista com o grau que minha sobrinha tem. Então, realmente, para uma mãe como Jaqueline aqui, eu sei realmente mais ou menos o que ela passou em relação a essa situação. E eu queria poder entender porque as pessoas... Porque assim, claro que ninguém é igual a ninguém. Mas se eu sou profissional da minha área, eu tenho que ser... É por isso que tem muitas pessoas que ele entra numa profissão, ele fica lá a vida toda e outros entram e amanhã já sobe. Porque ele não sabe controlar uma situação. O que custava para essa cobradora? Não, minha senhora, tudo bem. A senhora vai descer com ela, tudo bem, não tem problema, não precisa. Pronto, vai, tchau, acabou. Porque é questão só de empatia, gente. É questão de empatia. Ela se identificou para mim como atípica. Ela falou que ela tem 2 netos autistas. Eu falei, não é possível. Não é possível. Porque depois ela poderia chegar na empresa, no final da sua jornada, chegar, chamar o seu spray e falou, olha, aconteceu isso e isso lá no comigo. Pronto, e acabou. Acabou. Sim. Marcondes Oliveira. Boa tarde, Dilson. Boa tarde, Jaqueline. Boa tarde. É o seguinte, eu sou servidor público e como tal a gente cumpre ordens. Sim. Só que antes de ser servidor público, eu sou um ser vivo. Claro. Sou denominado de humano. E como tal, sou de uma espécie que diz que nós temos raciocínio. Isso. E aí, me desculpe a senhora cobradora, o meu modo de expressar, mas eu não sei ser diferente. E aí eu quero dizer o seguinte, ali no meu trabalho eu já passei, porque a gente que trabalha numa função de portaria, a gente recebe normas, aqui funciona assim, assim, assim. Pessoal que está autorizado a entrar são esse tipo de pessoas, com esse tipo de identificação e etc e tal. Só que tudo bem, fica tudo aqui armazenado na minha cabecinha. Porém, existem situações atípicas, momentâneas, em que você tem que ser humano. Você tem que esquecer a profissão, claro. Você tem que esquecer o seu posto, você tem que esquecer tudo. E de repente, essa moça, ela não teve, nesse momento, esse tipo de comportamento. Aí eu diria para a empresa que, de repente, ela falhou nesse sentido, mas ela é uma eficiente profissional em outras áreas. Seria interessante ter uma espécie de orientação e de conversa. Chamar pessoas que lidam com esse público, até porque uma empresa pública, ela está lá de portas abertas, como no caso da empresa, é uma concessão pública, e ela vai atender, vai atender. E é como a dona Jaqueline está dizendo, ela estava em uma situação clínica naquele momento. Com certeza. Não quer dizer que é uma questão rotineira, contínua, ali, em todos os momentos. Era uma situação de momento. De momento. Eu já passei por alguns percalços ali no meu setor de trabalho, porque eu desobedeci algumas normas, e aí alguns colegas de hierarquia igual à minha me chamaram a atenção, me colocaram no canto da parede, dado a minha conduta. Certo. Aí eu só disse para aquelas pessoas, eu disse, olha, eu sou servidor público da Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista, não sou desse setor. Se a coordenação do setor do qual eu estou lotado entender que eu não tenho competência para aqui estar, por favor, me devolva para o departamento pessoal, e lá o setor pessoal saberá em como me reaproveitar. Agora, direi abertamente, eu sou, antes de ser servidor público, eu sou um ser humano. Veja que aí a gente teve toda uma repercussão a minha conduta. Pró a pessoa. Eu trabalho no SAMU 92. Certo. E lá tem as regras. Mas naquela situação, naquele momento ali, a gente teve que esquecer as regras, porque eu olhei na minha frente, tinha uma cidadã em fase terminal. Então, para mim, o que valia era a vida.
regra, o que viesse depois, que quisesse até me demitir, não teria problema nenhum. Eu estaria aqui consciente de que foi por uma justa causa. Então eu vejo o seguinte, prefeitura que é o poder concessor, deveria ter, se tem eu não estou sabendo aonde é que está funcionando, um conselho municipal de transporte, que é um conselho deliberativo, aonde essas pessoas, uma mãe ou representante de pessoas com deficiência, como a CID, outras associações que nós temos aqui em Vitória da Conquista, precisa estar lá e colocar o dedo na ferida, porque quem sente na pele é verdadeiramente o usuário. Um certo dia, um vereador disse que o transporte coletivo de Vitória da Conquista era o melhor do mundo. Eu só perguntei para ele, na plenária lá na Câmara de Vereadores, Vossa Excelência utiliza o transporte? Ele, não, porque eu tenho o meu veículo. E como é que o senhor está dizendo que uma coisa é boa se você não experimenta, não usa? Então faça um favor, senhor, faça igual um cidadão fez lá em Salvador, um secretário de transporte na cidade de Salvador. Ele foi até assaltado, diga-se de passagem, porque ele foi colocado no posto e para que ele conhecesse de fato e de verdade, ele pegava todos os dias ônibus e pegava principalmente na hora do rancho, na hora do vamos ver, onde o negócio está ali apertado, socado, para que ele pudesse conhecer a realidade. Então é muito cômodo, senhores, vocês elaborarem leis, determinar que é assim que pode funcionar. E aí ficarem lá nos seus gabinetes e deixando o pau quebrar. Empresas, vocês quando vocês quando contratam os seus servidores, vocês orientam de quais são as normas. Mas, por favor, vamos ser flexíveis para que outras situações como essa não aconteçam. E daí, se acontece uma situação de violência, de agressão, porque uma pessoa que tem esses tipos de transtorno e outros mais, nós não sabemos qual pode ser a reação. Com certeza. E aí, acarretaria outros prejuízos. Claro. Senhora cobradora, eu tenho certeza que, pelo menos até onde eu fui informado, os veículos têm câmera. Sim, tem. Que iria assegurar a senhora, a defesa da senhora, pelas imagens. Pela própria Câmara. Pela própria câmera do ônibus, iria lhe dar uma margem de segurança de que a senhora estava cumprindo o seu papel. Mas a senhora estava diante de um caso atípico e que precisava ser flexível. Com certeza. Então, por favor, observem essas situações. Lembre sempre, nós não somos robô, nós não somos máquina. A lei existe, a letra é fria. Mas quem executa e quem a pratica é ser humano, de sentimento, portador de sentimentos. Então, vamos fazer isso. Aqui está uma mãe que, se já não basta uma carga, por ser mãe, já é uma. Depois, 2 filhos atípicos. E aí, nós que nos dizemos normais, assim tratar, vamos observar, vamos ser humanos. Eu só peço isso, sejamos apenas humanos. Perfeito. Muito bem, 15 horas 30 minutos, dona Jaqueline. Foram feitas aqui as suas reclamações, né, os seus apelos. E a senhora fica aqui para fazer suas declarações finais. Fique à vontade, aqui no microfone da Rádio E aqui Melodia. nós somos solidários, senhora, e todas as vítimas do transporte público e não é só transporte público, não. Muitas vezes, já aconteceu comigo, eu entrei numa loja para comprar, me deram uma esmola. É verdade. Eu vim comprar, entendeu? Outra feita, fui pagar, a moça, se é um ceguinho que passa aqui toda semana? Eu falei, não, eu vim aqui comprar um mármore e vim pagar, tá? Mas isso acontece. É verdade. Eu quero de antemão falar que a gente, né, que eu sou ativista e militante da causa. Hoje de manhã estive em uma reunião com Márcio Pedro, presidente da CDL, cobrando justamente, inclusive isso, placas dentro de todo o comércio de Vitória da Conquista, informando prioridade preferencial, as placas, né, de preferência de prioridade, que tenha mais respeito, que tenha
empatia, que tenha treinamento e que as leis federais, as leis municipais de Vitória da Conquista seja cumprida. Quero pedir mais empatia, né? O ser humano, que o ser humano tem mais empatia uns com os outros e assim, que todas as mães atípicas sabem o que é que a gente passamos todo dia. É como o senhor disse aqui, todo dia matamos um leão. Nós, mães atípicas, nós não matamos um leão só não. Nós matamos um leão por hora, às vezes até por minuto. A depender do estado emocional que nossos filhos se encontram. Então, assim, e dificilmente o autismo, ele é só autista. Ele vem geralmente com outras comorbidades. E comorbidades sérias, tão sérias quanto o autismo. Então, eu quero pedir os órgãos competentes, a prefeitura, todos os órgãos, eu quero pedir os órgãos, a prefeitura, eu quero pedir a defensoria, todos os órgãos que possam nos ajudar, que as leis façam valer, que saia, porque a gente tem um monte de lei, a gente estão respaldados por muitas leis, federal e municipal. Isso. Inclusive que o autismo é prioridade, isso é uma lei municipal, que foi sancionada pelo nosso prefeito Erzen Guzmão em 2018. Isso. Em 2023, agora veio a lei federal. Então, que as leis saiam do papel e que as leis, elas comecem a valer. Saia da teoria e venha para a prática. Para que a gente possamos ter o mínimo de dignidade para viver. Muito bem, tá aí vocês acabaram de ouvir Dona Jaqueline, mãe de um autista, que passou por toda essa situação aí dentro do ônibus coletivo de nossa cidade. Obrigado pela senhora, obrigado aqui pela Obrigada a vocês. Viu? E são 15 horas e 30 minutos, nós vamos aqui num breve intervalo, viu, Jonathan? A gente volta já com mais informações para você aqui no Comunidade em Ação. Sintonize-se na RBG Bolsas, a loja que traz um mundo de acessórios para você, com uma gama impressionante de opções, desde elegantes mochilas até pastas práticas, necessaires, malas versáteis, carteiras sofisticadas e até mesmo bolsas para bebês adoráveis. Temos tudo o que você precisa para complementar seu estilo único. Mas a RBG Bolsas não é apenas sobre acessórios. Podemos tornar seus momentos especiais únicos. Oferecemos personalização que ultrapassa o comum. Criamos produtos personalizados, desde brindes para sua instituição até acessórios que contam a sua história. Ligue no Zap 779-8802-0319 e fale com nossa equipe apaixonada. RBG Bolsas, onde cada peça conta uma história. Venha criar a sua na RBG Bolsas. Você ainda ouve rádio de forma antiga, com chiados e interferências? É hora de instalar o aplicativo da Melodia. A rádio com a melhor programação e sem interrupções, onde você estiver. Com o app da Melodia, você ouve sua programação preferida com excelente qualidade, de forma simples e sem travamentos. Para baixar é simples. Vá à sua loja de aplicativos e digite Melodia Conquista. Tenha sempre a Melodia no seu bolso a qualquer hora e em qualquer lugar. Melodia Conquista, a rádio que conquistou gerações. Calvície, nunca mais! JC Beauty Hair Cabeleireiros traz para você um novo implante de cabelo sem dor e sem custo alto para qualquer tipo de calvície, masculina ou feminina. Compra e venda de cabelo, produtos para mega hair, manutenção e alongamento, arrumação de noivas, depilação, manicure e pedicure, corte, escova e química em geral. JC Beauty Hair Cabeleireiros, Rua Correia Leite 44 Centro, telefone 3421-2734. Muito bem, estamos de volta, 15 horas e 35 minutos. Vamos agora falar de coisa boa, uma notícia boa agora, né? Vitória da Conquista, Marconi, registra redução de 86,33% nos casos prováveis de dengue em comparação a 2024. Segundo dados do Sistema Nacional de Notificações, o SINAM, até a 10ª semana epidemiológica foram registrados 1.000 casos
prováveis de dengue em Vitória da Conquista. Neste mesmo período de 2024, foram 7.320 casos prováveis. Sendo assim, Vitória da Conquista registra uma redução de 83,33% em comparação a 2024. A redução é reflexo das políticas de enfrentamento e combate à dengue adotadas pelo município e executadas com a participação de todos os entes do governo municipal, sob a coordenação da Secretaria Municipal de Saúde, o SMS. Desde o início de 2024, a Prefeitura vem intensificando suas ações, como o fortalecimento da vigilância entomológica das arboviroses e qualificação do trabalho contínuo e diário dos agentes de combate às endemias. E por sinal, Irapon Sampaio, na televisão hoje deu, no Brasil inteiro, foi 94% de redução. Que bom, né? Que bom. Agora, lembrar que nós só estamos há 2 meses e 18 dias do ano. Sim. 2024 já foi, 2025 nem 25% do... Mas esse é o período do verão, né? Tá vindo frio aí. O frio dá uma... quer dizer, a são dengue some, 2 né? meses. A avaliação de 2 a 3 meses é eu quero ver dos 12 meses. Sim. Para mim, a avaliação no final de dezembro. Né? É o que ocorreu durante 2025. Porque agora é fácil você avaliar a criminalidade. Quantas mortes, o ano passado foi tanta, dentro do mesmo período. Tem que ver isso. Você entendeu aí? Entendi. Eu quero crer que isso também seja fruto de uma questão de orientação e de educação também da sociedade. Sim, porque muito bem. Como É as regras para combater a dengue, desde quando eu era criança pequena lá em Barbacena, como dizia o professor lá, o professor José Raimundo, ele disse o seguinte, que é não deixar a água parada, descoberta. Com facilidade para o mosquito ter acesso. Esse é um. Então é o seguinte, cada um fazer a sua parte, o poder público fazer também a sua parte, aumentar o número de agentes de endemias, porque as visitas, elas não têm sido numa quantidade, numa frequência adequada, certo? O número de agente está defasado por questão de afastamento por doença, questão de aposentadoria e outros fatores, e, acima de tudo, o crescimento, a expansão da cidade. Então, que esse concurso seja logo aí convocado esses novos agentes. Mas você lembrou bem, acima de tudo, mesmo com poucas pessoas, com poucos agentes, melhorou muito. Com a educação do povo, isso só tem a contribuir. Porque se tem 10 pessoas educadas que entende o que está acontecendo e faz por onde, lá não precisa de um agente. E se quer uma dica, prefeitura, coloca cada vez mais, invista cada vez mais nas escolas. Com certeza. O meu neto é mais fácil de aprender do que eu que estou velho. Verdade. E outra dica também, para a Secretaria de Serviço Público, se contratasse mais máquina roçadeira, está no período bom, que deve fazer a roçagem desse capim, que serve de dormitório para os mosquitos, enquanto ele está verde. Porque não cai a semente. É isso aí. Entendeu? E você, morador, zero da frente da sua porta para não deixar dormitório para mosquito. Muito bem. E já que estamos falando de município, vamos agora uma matéria com a nossa chefe do município, a senhora Sheila Lemos. A prefeita Sheila Lemos e o governador Jerônimo Rodrigues poderão se encontrar na próxima semana. Que bom. A prefeita de Vitória da Conquista, Sheila Lemos, do União Brasil, e o governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, do PT, terão um encontro oficial de acordo com a apuração do blog do Sena, que é isso que eu estou lendo aqui agora. A agenda política está marcada para acontecer na próxima semana em Salvador. Esta será a primeira agenda conjunta entre os dois desde a metade do primeiro mandato da prefeita Sheila. Caso aconteça, será também o primeiro encontro após a reeleição da prefeita, eleita em primeiro turno com 58,83% dos votos válidos. E a confirmação da sua elegibilidade determinada pelo colegiado do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, por unanimidade no último dia 11 de março. A reunião acontece após anos de embates políticos entre a prefeita e o governador. Será que
tem nada não, dá certo, né? Esse encontro Olha, da Sheila com o governador Jerônimo é bom para nossa cidade, é bom, Marcondes? Claro que sim, claro, sem dúvida. Eleições, gente, passou. Certo. As eleições acabou. Já está decidido, inclusive, no caso aqui da prefeitura aqui de Vitória da Conquista, teve uma questão atípica aí que foi esse fator judicial. E aí agora é o seguinte, o senhor governador, mas a prefeita precisam sentar e resolverem um problema de forma conjunta. Ao final de contas, Jerônimo, apesar de ser de partido opositor ao da prefeita, mas ele é governador de Vitória da Conquista também. É. E Vitória da Conquista, prefeita Sheila, que é de partido opositor do governador, por sua vez, está contida no estado da Bahia. Sim. Então, agora, meu irmão, vai bola para frente, vamos embora ver lá depois. A sociedade vai ter novas eleições diante das realizações, das propostas, diante de tudo, a sociedade vai ver quem terá melhor condição de continuar nesse negócio aí, né, Irapuã? Claro, independente de posição, Irapuã, tem que pensar em conquista, não é isso? Pensar em uma conquista grande e independente, porque aqui pertence o estado da Bahia e aqui gera imposto e renda para o estado. Então, é hora também de investir em termos de compromisso de ordem política, entendeu? E você lendo aquelas matérias aí, me causou surpresa em uma coisa. O senhor presidente, na campanha dele, ele falava que ia tirar o imposto de renda do pobre, né, em 2022. Se passaram 2 anos, não já era para ter realizado ou vai deixar para o próximo mandato? É verdade. Lá, 5 mil, né? A base, entendeu? Porque tá lá, quem ganha até 30 mil, até 2.600 paga. Mas ele é presidente há mais de 2 anos. Por que não mandou logo para o Congresso? É para fazer jogo de empurra? Quer dizer, manda, o Congresso segura para negociar. E aí? Vai fazer o quê? Há quem diga que essa seja talvez um palpite do governo a fim de melhorar a imagem perante a sociedade, né? A opinião popular. A opinião pública. Uma outra notícia que me estarreceu essa semana foi ontem. O governo do estado investirá pouco mais de 300 milhões na barragem de Barra do Choça, com verba federal e estadual. Isso é bom? É. E os 180 milhões que foi liberado em 2017 pelo presidente Temer, que a empresa abandonou, para onde foi? Investigaram, ressarciram o Estado entrou com ação contra essa empresa. O que ocorreu? Que ninguém fala, ninguém comenta. Tá parecendo, sabe o quê? Menina que pega a barriga sendo de família burguesa. Ninguém comenta. Tá linda. Só fala que tá linda. É a princesa, né? Como é que é? A Branca de Neve e os 7 anões. Então é o seguinte, são 300 milhões e os 180 liberados em 2017, que a empresa faliu, mas cadê o dinheiro? Não foi o Chapeuzinho Vermelho ou foi o Louro? Marcos Oliveira, já que a gente está falando de popularidade, o governo federal, seu Luiz Inácio Lula da Silva, e hoje ele já entrou em ação com a isenção do imposto de renda, né, para quem ganha até 5 mil reais. Encaminhou para o Congresso. Mas, em contrapartida, quem recebe acima de 50 mil é que vai pagar esse rombo de 27 bilhões, né? E aí, Marcos Oliveira? Olha, governo nunca fez dinheiro. Governo trabalha com dinheiro do povo. Imposto. E através de impostos. Alguém tem que pagar a conta. Alguém precisa pagar a conta. Certo? Eu diria que o projeto tem que ir com a seguinte teor. Não é um valor, digamos, 5 mil reais. Faça o cálculo hoje. De 5 mil reais corresponde a quantos salários mínimos? 3 salários e pouco. 3 salários, ponto alguma coisa, né? Salários, então que seja fixado. Você sabe para quê? Para na hora que acontecer um reajuste de salário mínimo, aí elevar também. Aí ser automático. Por quê? Daqui a pouco, com essa inflação do jeito que está caminhando aí, e o Banco Central tomando as providências que vem aí, e as centrais sindicais agora fazendo paralisação, protesto contra as ações do Banco Central.
né? E a gente sabe que isso poderá fazer ministro cair, viu, ministro do Trabalho? É bom saber, é bom observar isso aí. Aí é o seguinte, essa questão, alguém tem que pagar a conta disso. 3 salários, ponto 2. 3,2, alguma coisa. Então, E que pague quem ganhe mais, né? e que pague quem ganhe mais, o que é justo. Agora, tô vendo gente aí sorrindo, acreditando, mas o que acontece é o seguinte, isso precisa passar pelo crivo do Congresso. Eu vou dizer uma coisa, se o Congresso querer ferrar com o governo, que aí está, e com os que virão, é só eles aprovar essa lei. Você sabe por quê? Sim. Porque se o governo hoje, com a arrecadação em cima de quem ganha os 5 mil, ou acima de quem ganha acima de 2.300, está com a cuia na mão, cortando verba da saúde, da educação e de tudo quanto é segmento por falta de dinheiro, e sem arrecadação, ele vai fazer como? Governo, por favor, não é momento de cortar a entrada, não. É momento de cortar a saída. Quer fazer o negócio funcionar? Corte na pele. Bolsa Família, 7 bilhões A menos. a menos. A menos. Quem vai pagar o pato? Quem vai pagar? São as pessoas que mais precisam. Porque aquele que pega o dinheiro do Bolsa e joga à toa, esse dá muita sorte, vai continuar jogando. Agora aquele que vai comprar o pãozinho para o filho e a farinha de milho para fazer o cuscuz de manhã, poderá ficar em falta. A gente tá, 7 bilhões. a gente está vivendo numa situação em que ali na Dires, na antiga Dires, eu não sei se continua chamando Dires, aonde o pessoal tem ido lá em busca de uns medicamentos, insulina para os diabéticos. Por exemplo, nas farmácias populares está procurando losartana, não tem. Está faltando lá ainda. Está faltando tudo. E a gente tem dinheiro para fazer exposição. A gente tem dinheiro para fazer carnaval. Quer dizer, alguma coisa está errada. Como é que eu tenho dinheiro para fazer festa e não tenho dinheiro para tratar o povo que está doente? Então é o seguinte, governo, eu acredito que o problema não está na porta de entrada do recurso. Está na forma como está gerindo e como esse recurso está saindo. A gente está faltando dinheiro para certas situações e está sobrando para outras, e que as outras que estão sobrando, diga-se de passagem, não são de tão prioridade. Então eu tenho dinheiro para Rouanet, eu tenho dinheiro para cultura, eu tenho dinheiro para isso, eu tenho dinheiro para aquilo. Eu não tenho para saúde, para educação. Colocaram para o portador da necessidade social 9 bilhões, nenhuma instituição não recebeu ainda, e nem um cego, eu mesmo não recebi minha parte. Viu? O que o governo está fazendo é você fazer o seguinte, trocando em miúdos, para o bom entendedor, perfumar o banheiro todo. Agora falta o papel higiênico. Ponto final. Muito bem, 15h49. Esse é o seu Comunidade em Ação, deixando você bem informado sobre tudo que acontece no Brasil e aqui na nossa Vitória da Conquista. Marconi, você já declarou seu imposto de renda, que hoje começa. Confira as mudanças, pontos de atenção para os contribuintes. Eu, como o salário é pouco, não dá para contribuir ainda, não dá para declarar ainda, né? Vai na aí, meu amigo Jonathan, solta aí com a reportagem de Bianca Mingotti, falando sobre a mudanças nos pontos de atenção para os contribuintes. Nesta segunda-feira, 17 de março, a Receita Federal começa a receber as declarações do Imposto de Renda de Pessoa Física 2025. O prazo vai até 30 de maio, dia em que começam a ser liberadas as restituições em 5 lotes, até 30 de setembro. Este ano, há novas regras que os contribuintes devem se atentar, como a atualização dos limites de obrigatoriedade de entrega da declaração relacionadas a ativos no exterior. O advogado tributarista responsável pela área tributária no Lara Martins Advogados, Guilherme de Ferreira, afirma que os contribuintes devem ficar atentos a 4 principais pontos neste ano na declaração do imposto de renda, sendo faixa de isenção, receita bruta da atividade rural, a atualização dos bens imóveis e rendimentos no exterior. Este ano estão obrigados a declarar as pessoas físicas que receberam rendimentos tributáveis acima de R$ 33.888 e quem obteve receita bruta da atividade rural acima de R$ 169.440. Além disso,
Ficam isentas as pessoas que receberam até 2 salários mínimos mensais durante 2024, salvo caso se enquadre em outro critério de obrigatoriedade. Outra alteração que requer atenção dos contribuintes diz respeito às novas obrigações relacionadas a ativos no exterior. Segundo a Receita Federal, terá de prestar contas ao fisco quem optou por declarar bens e direitos de entidade controlada no exterior pelo regime de transparência fiscal. Quem optou por atualizar os valores dos imóveis já declarados a valor de mercado e tributou a diferença pelo imposto definitivo de 4%, agora é obrigado a apresentar a declaração de imposto. O advogado tributarista Guilherme de Ferreira destaca que a declaração pré-preenchida é uma das melhores opções para o contribuinte, já que adianta algumas informações, pagamentos feitos por terceiros, seja ele por pessoa física ou jurídica, contribuições de previdência privada, entre outros. Apesar dos pontos positivos, o especialista alerta para a necessidade de atenção redobrada para aqueles que optaram pela modalidade. A declaração pré-preenchida ela já traz várias informações para dentro do seu imposto de renda. Contudo, o contribuinte tem que ter uma atenção muito grande em relação a isso. Ele deve conferir, ele não deve confiar de olhos fechados naquele pré-preenchimento. Então ele confere aba a aba dentro da sua declaração. Se tiver tudo ok, ele envia. O programa para fazer a declaração está disponível desde quinta-feira, 13 de março, já com envio disponível a partir de hoje. Porém, a Receita Federal explicou que, em relação ao pré-preenchimento, as informações bancárias só devem entrar completamente no sistema a partir de 1º de abril. A Receita estima receber 46,2 milhões de reais de declarações do imposto de renda este ano, ante 43,2 milhões no ano passado. Nas liberações de restituições após as prioridades previstas em lei, sendo idosos e pessoas com deficiência, as pessoas que fizerem a declaração pré-preenchida e optarem pelo recebimento da restituição via Pix devem receber mais rápido. As consultas à restituição devem ser realizadas na página da Receita Federal na internet ou no aplicativo da Receita Federal para dispositivos móveis. Reportagem Bianca Mingotti. Muito bem, tá aí a reportagem de Bianca Mingotti, deixando você bem esclarecido sobre o imposto de renda e suas declarações. Irapão Sampaio, 15 horas e 53 minutos. Gilson Bebê, boa tarde a todos, que Deus abençoe cada um de vocês. Continue ligado na melhor 87.9. O nosso amigo aqui, Gilson Bebê, e o nosso amigo, o líder lá da Aniqueta, Marcondes Oliveira. Boa tarde a todos, até amanhã, se Deus permitir. Obrigado. Valeu, Pão, obrigado. Tchau pra você, tchau, dona Normélia. Até amanhã, se assim Deus nos permitir. Muito bem, são 15 horas e 54 minutos. Marcondes Oliveira, tem uma matéria aqui que eu queria falar um pouquinho, né? Aproveitar o tempo que a gente ainda tem. É sobre a barragem, rapaz. Aqui, deixa eu buscar aqui. O nosso deputado Fabrício, né? Ele fez uma visita lá. Olha só, com um investimento de 322 milhões, 30% do projeto já foi concluído. Nós falamos sobre isso aqui, não foi? Você lembrou sobre a barragem? E destacou o parlamentar. A barragem do Rio Catulé fica no sentido da confluência do Rio Catulé com o Ribeirão Água Fria, formando o Rio Catulé Grande. Os reservatórios ocuparão uma área total de drenagem da bacia hidrográfica de 761 quilômetros quadrados de espelho d'água. É muita água, viu? De 160 hectares, com altura do vertedouro de 53 metros e vazão regularizada de 670 litros por segundo. Eu não entendo, não sou engenheiro, não entendo muito dessas contagens aí, mas deu para entender aqui que é muita água, né? É muita água, entre aspas. A cidade de Vitória da Conquista, ela cresce, e aí é verdade que esses investimentos precisam serem feitos à altura. Eu espero que verdadeiramente que esteja nessa celeridade que anunciaram dessa vez, e que não seja como das outras vezes, porque chegou o ponto, o governador Jacques Wagner chegou a dar uma entrevista dizendo que ele monitorava a construção dessa barragem lá do gabinete da governadoria. E ele saiu da governadoria do estado, passou para Rui Costa passou os 8 anos e até o exato momento
a barragem não ainda preservou ali, não ainda represou sequer um copo de água. Mas esperamos que aconteça, porque a necessidade hídrica é grande, é gritante. Existem muitas localidades sem a ligação de água ainda na zona rural e municípios circunvizinhos. Lembrar aí que se não fosse a adutora que foi colocado lá, um serviço lá de bombeamento que fizeram lá de um rio lá, parece Gaviãozinho, certamente a nossa situação hídrica aqui estaria muito pior. Mas vamos torcer que nessa engrenagem aí, nessa caixa de marcha da obra da barragem do Rio Catulé, não tenha a marcha da chamada obra Presidente Vargas, porque se tiver, aí agora lasca tudo, porque olha o que está acontecendo ali na obra de Bate-Pé, olha o que está acontecendo na obra de Caetanos também. Então é preciso sim, de parabéns aí os deputados, porque foi uma comitiva de deputado na sexta, parece, o deputado Zé Raimundo, mais o deputado Valdenor, e na segunda já foi a vez de Fabrício. Que outros deputados também façam a mesma coisa, porque ao final de contas vocês são fiscais do povo. É isso aí. Muito bem, 15 horas e 57 minutos. Quero deixar aqui um alô para Maria Trindade, que está nos ouvindo lá no bairro Patagônia, né? Está nos ouvindo aqui, curtindo o Comunidade em Ação. Obrigado pela sua sintonia, pela sua audiência. Alô, um abraço para Wilson Brasil. Marcos Oliveira, suas considerações finais. São 15 horas e 58 minutos. É bom lembrar, viu, que hoje, no dia 18, né, as centrais sindicais estão fazendo protesto lá na frente, né, do prédio ali do Banco Central, em São Paulo, né, na Avenida Paulista, em função da questão do possível aumento da taxa básica de juros. Isso. Os técnicos economistas dizem que é um mecanismo necessário para fazer o controle da inflação. Há pouco tempo, o presidente da República criticava esse mecanismo adotado pelo ex-presidente do Banco Central, que foi indicado pelo ex-presidente Bolsonaro. E agora o remédio continua o mesmo, ou seja, a doença não sarou, o que está acontecendo? Então, por favor, presidente da República, assim como o senhor, juntamente com a sua equipe econômica, Fernando Haddad e companhia, se esbravejava aí quando o presidente anterior ajustava para cima a alíquota da taxa Selic. Agora o senhor, por favor, dê também o seu parecer concernente a essa atitude do presidente que Vossa Excelência indicou. No mais, boa tarde a vocês que esteve nos ouvindo. E lembre-se, aqui no Comunidade em Ação é o programa onde você tem voz. Muito bem, são 15 horas e 59 minutos. Chegamos ao final dessa edição do Comunidade em Ação. Agradecer a você pela sua audiência e sua companhia. E dizer que amanhã estaremos de volta aqui mais uma vez com Comunidade em Ação. Fique na programação da Rádio Melodia. Até amanhã.